Vamos privilegiar aí quem já conseguiu entrar. Primeiro, olá a todos. Meu nome é Marcos Puccini. Eu sou diretor comercial da Britec e vou conduzir mais um Britec Talks, onde hoje vamos conversar sobre o Atlas Dashboard, que é uma evolução aí dos books de relatórios estáticos e pouco flexíveis. Para a gente começar o nosso evento e termos uma boa interação, né, para que temos um evento bem colaborativo, permitindo aí a interação dos participantes, vou passar algumas dicas sobre a utilização da plataforma que nós estamos utilizando hoje. Basicamente, existem duas formas de você interagir com a plataforma. Uma delas é o botão do Q&A, onde você pode fazer perguntas aos palestrantes do evento de hoje. Iremos coletar essas perguntas durante o evento e no final do evento a gente vai respondê-las. Aquelas que a gente não conseguir responder durante o próprio evento, a gente vai anotar as perguntas aqui e a gente vai encaminhar as respostas a posteriori. Outra forma de você interagir é através do chat, né, o botãozinho de chat. A interação do Q&A é para o palestrante e o chat é para o anfitrião, para mim, onde você tem que usar esse canal quando você está com alguma dificuldade, não está conseguindo ouvir, eventualmente o vídeo deu uma travada, trazer algum feedback sobre a utilização em si do produto e as dificuldades, ok? Bom, não sei se todos conhecem o que é o Britec Talks, então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês. O Britec Talks é um canal de comunicação que temos com os nossos clientes e com o mercado, com o objetivo de trazer novidades, conteúdos relevantes para todo o ecossistema de gestão de investimentos. Geralmente são eventos de 30 a 40 minutos, né, usando sempre o canal da internet. E hoje sempre buscamos fazer ao vivo, e após o término desse evento, a gente está gravando ele e a gente disponibiliza no site, no endereço que está indicado aqui embaixo. blog.britec.global/Britec Talks. Lá você vai poder assistir esse e outros vídeos que já foram gravados de outros eventos similares a esse. Bom, já dado passado as dicas, vamos começar um pouco sobre a agenda. Então, a agenda, a gente vai introduzir um pouco o tema sobre o Britec Dashboard, vai discorrer sobre o conteúdo, vai apresentar nos detalhes o funcionamento e os principais benefícios e características do Atlas Dashboard. E um segundo momento, nós vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas que a gente estimou aí em torno de 10 minutos, tá? Vou apresentar para vocês os palestrantes hoje que vão conduzir esse evento, né? O primeiro é o Eduardo Freitas, ele é o nosso Chief Product Officer para o Global Markets e tem mais de 20 anos aí de experiência em diversos projetos de software, dos mais variados portes e complexidade. É especialista e arquiteto aí, experimentado aí em tecnologia. Lidera aí toda a nossa equipe no que diz respeito à expansão do nosso produto globalmente. O outro palestrante é o Raul Tortman, que é o Global Expansion Strategy da Britec, administrador de empresa, analista de sistemas com MBA em finanças pelo IBMEC, tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em diferentes instituições. Hoje ele lidera toda a estratégia de expansão global da Britec na América do Sul e na Europa. Bom, Raul e Eduardo, sejam bem-vindos ao evento. Vou passar a palavra agora para o Eduardo, que vai passar algumas informações iniciais para vocês. Bom evento a todos nós. Obrigado, Puccini. Bom, eu acho que seria ideal a gente começar a nossa conversa sobre o dashboard tentando passar para vocês um pouco do que nos levou a criar esse produto, né? Quais as limitações que a gente queria superar e quais os benefícios que a gente podia trazer para os nossos clientes com a introdução dessa solução no mercado brasileiro. Então, o primeiro desafio ele está relacionado à questão da produção de relatórios customizados, né? A gente tem uma queixa recorrente dos nossos clientes que é em relação à construção desse tipo de relatório, que é algo que normalmente é demorado, né, envolve desenvolvimento e, por consequência, custos elevados. Além disso, uma vez que esse relatório fica pronto, ele permanece com o mesmo layout, ele é estático, né? A gente não consegue alterá-lo a menos que a gente envolva novamente a equipe de desenvolvimento, os analistas, né? E tudo isso se traduz em custos e tempo adicional para entregar informações para os nossos investidores finais, né? Tornando
o processo todo muito moroso. Então, oferecer uma forma flexível de se criar esses relatórios com uma excelente qualidade, de forma rápida e a um custo acessível, foi aí a nossa primeira premissa inicial aí no projeto. Tá? Para conseguir disponibilizar esses relatórios, nós desenvolvemos uma extensa biblioteca de widgets. Tá? Hoje eu acho que a gente está contando já com 50 widgets que podem ser combinados e configurados de forma bastante flexível e intuitiva, né? E isso torna possível a criação de novos reportes customizados dentro da nossa plataforma. Tá? Além dos relatórios customizados, a gente tem a questão dos dashboards interativos, né? Porque além de poder enviar os relatórios como arquivos PDF, nós queríamos possibilitar que os investidores finais pudessem acessar os dados de onde quer que eles estivessem, de forma segura, ou seja, utilizando desktop, celular, tablet, sem precisar instalar nenhum plugin adicional no navegador, né? Então, esse seria o objetivo de criar para os investidores uma experiência interativa, integrada com o site institucional, alinhada com a marca dos nossos clientes, e com isso os investidores passariam a ter uma posição atualizada dos ativos, das carteiras, né? E podendo consultar aí o histórico de performance dos portfólios sem precisar aguardar todo aquele ciclo, normalmente mensal, né? De emissão de um novo relatório. Bom, com toda a flexibilidade desenvolvida para a criação desses relatórios e dos dashboards para os clientes finais, acabou sendo natural que a própria área de back-office dos nossos clientes passasse a adotar a criação de dashboards para uso interno, né, agrupando-as e reunindo aí as informações que dessem algum tipo de agilidade ao dia a dia do trabalho da área, né? Então, sob esse aspecto, o dashboard também tem essa finalidade de ser um facilitador do trabalho da equipe interna, né, otimizando o dia a dia. Bom, em linhas gerais, essas foram as premissas que nortearam aí a criação dessa solução. Apesar disso tudo funcionar bastante aqui no PowerPoint, no papel, eu acho que para a gente ter uma boa ideia de como isso pode ajudar os nossos clientes no dia a dia, a melhor forma é realmente conduzir uma demonstração interativa. Então, eu vou passar agora o controle para o Raul Tortman, para que ele possa mostrar na prática como a nossa solução pode ser útil para os nossos clientes. Bom, então a ideia, como eu comentei, vai ser criar um dashboard do zero para dar uma ideia mais clara da facilidade de criação de um dashboard, o quão rápido e indolor e quão flexível é essa criação. O dashboard ele é dividido em seções, que são equivalentes a abas dentro do sistema, e dentro delas a gente tem, cada uma dessas subseções a gente chama de widget, né? A gente vai ver que a gente tem uma lista bastante extensa de widgets para serem escolhidos, embora eu vá escolher alguns que normalmente são os mais utilizados pelos nossos clientes. Tá? Cada uma dessas abas, depois, na geração do relatório, a gente pode criar uma equivalência direta entre uma aba e uma quebra de página. Isso vai ficar bem claro no momento que a gente gerar o arquivo PDF. Tá? E outro ponto importante é mencionar que, embora o Eduardo já tenha comentado a respeito, mas ratificando esse importante fato de que não há propriamente o conceito de relatório como as pessoas estão normalmente acostumadas, sobretudo no Brasil, a ver dentro de um sistema. Na prática, o que acontece é que o relatório ele é uma visão 100% fiel do que você vê no dashboard. Obviamente que com a acréscimo de alguns elementos, como uma página, uma cover page, como um índice, mas todo o resto a gente vai ver que a relação é absolutamente fiel entre um e outro. Tá? Bom, então vamos começar, tá? Inserindo aqui dentro, a gente vê que a gente está com uma página em branco de dashboard. Tá? Vamos inserir aqui uma nova aba, vamos chamar ela de performance, uma seção que normalmente o pessoal costuma utilizar, seja para um dashboard, seja para uma visão de relatório. A gente adiciona agora algumas informações de performance.
Tá? E agora a gente começa a trabalhar as customizações, algumas poucas customizações, como, por exemplo, aqui no retorno mensal, trocar de barra vertical para tabular, incluir informações do benchmark. Na parte aqui de evolução do portfólio, alterar talvez o título, considerando que a performance vai desde o começo, podemos chamar de performance desde o início. Colocar um texto de rodapé, um disclaimer, lembrando que normalmente eu posso colocar um disclaimer que vai abarcar o reporte inteiro, o dashboard inteiro, e posso também colocar informações específicas de cada widget, de cada seção. Vou chamar de retornos, um disclaimer padrão passados, garantia de retorno futuro. Aí a gente começa também a mexer em algumas colunas. Então, lembrando que cada um dos widgets, sobretudo aqueles que têm uma visão tabular ou de gráfico, onde eu mostro algumas informações, eu tenho a liberdade de escolher as informações que vão ser mostradas. Então, nesse caso, a gente vai trocar, por exemplo, essas informações de patrimônio, depósito e retirada por uma evolução do retorno e incluir aqui o benchmark. Tá? A gente pode agora arrastar para deixar o retorno mensal embaixo. Tá? Então, a primeira aba já está criada. Vocês viram que é muito simples. Vou criar uma segunda aba, vamos chamar aqui de alocações. Nessa aba, a gente inclui algumas alocações, alguns gráficos básicos, como classe de ativo, setor, por exemplo. Incluir, por exemplo, uma evolução aqui de classe ativo e fazer agora alguns pequenos tweaks, né? Alguns pequenos ajustes em cada um dos widgets. Então, por exemplo, aqui em Pizza, vou trocar isso aqui para barra horizontal, mostrando o percentual e o labelzinho de cada elemento. Vou ficar a mesma coisa. Aqui em evolução por classe de ativo, talvez mais interessante para essa sessão colocar esse em formato de área e ocupando a tela inteira. Obviamente, como eu já mencionei, isso vai ser replicado depois no report. Vamos criar uma nova aba aqui chamada portfólio, onde a gente vai detalhar melhor a minha distribuição da minha carteira, adicionar algumas seções como ações, fundos, renda fixa. A gente viu que a gente tem mais seções, aqui são alguns exemplos. Aqui em ações, novamente, eu vou dar algum exemplo de adição de uma coluna e já numa visão não de gráfico, mas tabular, tá? Adicionar uma informação, por exemplo, de setor, e eu tenho a liberdade de arrastar o setor para cá. Então, notem que, na verdade, o que acontece, principalmente no Brasil, na evolução dos relatórios, os clientes normalmente pedem, eu preciso de uma coluna nova, eu preciso de um grupo novo. E o que normalmente se faz é ou dar vamos dizer assim, um pequeno tapa no relatório, e isso é um problema, porque normalmente a versão é a mesma para os clientes, e aí o segundo cliente não fica satisfeito porque houve uma modificação no relatório, ou cria-se um relatório completamente novo. Aqui não tem isso. Aqui, na verdade, a gente tem um hall de colunas bastante extenso, que inclui grupos. Então, por exemplo, aqui em posição de fundos, se eu quiser trocar, por exemplo, de agrupamento por categoria, eu quiser colocar, por exemplo, agrupamento por gestor, está pronto. O que não significa dizer que essas colunas tenham que ser necessariamente as mesmas para sempre. A plataforma está em constante evolução e uma boa parcela das opções de filtragem, colunas, tipos de gráfico, elas foram desenvolvidas por necessidade, por requerimento dos nossos clientes. Então, é uma plataforma em constante evolução, então as colunas, as informações sendo apresentadas, sejam informações regulares, sejam informações de agrupamento,
são constantemente adicionadas novas opções, tá? Bem como os filtros aqui de cima. Bom, vamos adicionar uma nova aba chamada de transações. Tá? Vamos incluir aqui transações do período e um extrato clássico de conta corrente. Tá? Então, aqui em cima eu estou mostrando basicamente todas as transações, incluindo informações não financeiras, exemplo, eventos corporativos como split, spin-off, tá? E aqui embaixo o movimento tipo de conta corrente. Tá? Lembrando que eu tenho um filtro geral de período, tá? E para aqueles widgets onde eventualmente eu tenha informação de período ou alguma informação de uma data final, eu posso clicar também no setting, na configuração do widget, e alterar o período específico. Tá? Então, isso tudo, no momento que eu salvo o dashboard, fica guardada o o conjunto de configurações fica guardado, seja para o dashboard como um todo, seja para cada widget específico. Tá? Eu vou adicionar agora mais uma aba. Eu vou chamar essa aba de análise de mercado. Embora tenha esse nome, na verdade, esse widget que eu vou adicionar aqui, ele, na verdade, tem uma capacidade, uma flexibilidade muito mais extensa do que o exemplo que eu vou mostrar. Tá? Então, basicamente, aqui é uma seção livre onde eu posso adicionar textos quaisquer, imagens quaisquer. Agora, mais importante do que isso é o fato de que o sistema tem a capacidade de relacionar informações, sejam calculadas, sejam guardadas dentro do banco de dados, casando isso com aquilo que o usuário definiu, em termos de texto e imagem. Tá? E é bem o exemplo que eu vou mostrar agora. Nesse exemplo, obviamente, a gente já montou aqui um HTML. Tá? A gente vai ver que dentro desse HTML, tá? No que vai ser demonstrado, eu vou aqui expandir para ocupar a tela inteira. Tá? Então, notem que no lado esquerdo eu tenho informações textuais que foram dadas, tá? Ao passo que aqui no lado direito, assim como um gráfico aqui na direita, e essas informações aqui são informações calculadas pelo sistema ou guardadas pelo sistema, como o nome do cliente, o número da conta, a data desde quando ele se tornou cliente, e aqui embaixo são informações efetivamente calculadas pelo sistema. Informações essas que, obviamente, vão bater com as informações de performance aqui. Tá? Então, isso nos dá um grau de flexibilidade absoluto, praticamente ilimitado, em termos do que pode ser apresentado. Então, muitos dos nossos clientes, por exemplo, trabalham eventualmente com Excel e, a partir do Excel, o report é gerado. Né? Então, para conservar, se for o caso, o que tem dentro desse Excel, então, faz um copy and paste do que tem no Excel em termos de layout e faz um blend com as informações que estão guardadas no banco de dados e informações calculadas diretamente pelo sistema. Tá? Bom, então, com isso, a gente tem um dashboard pronto para ser gerado. Como eu comentei, o PDF, seja a versão PDF, seja a versão Excel, ela é uma reprodução fiel daquilo que a gente vê aqui. Então, se a gente olhar aqui, agora vamos dar mais uma vista rápida nos widgets, na identidade visual. Tá? Mais à frente eu vou mostrar como se configura isso. Tá? Então, antes de gerar o PDF, eu faço pequenas configurações nele, vou chamar ele de meu dashboard. Basicamente, dois tipos de acesso, público e pessoal. Normalmente, a depender da situação, para investidores, por exemplo, eu poderia dar um acesso pessoal ou público. Nesse caso, a gente vai criar um acesso público, tá? Dando acesso a praticamente todos os grupos. Tá? Eu posso definir isso no nível do grupo. Cada investidor vai estar relacionado a cada um desses grupos. E aqui, algumas informações padrões. Né? Então, nesse caso, eu estou definindo o dashboard para ser mostrado desde o começo, por isso aquele gráfico de retorno, entre outras informações, estavam sendo mostradas desde o começo. Tá?
Aqui, aquilo que eu comentei sobre a aba, essa configuração me permite estabelecer uma relação direta entre uma aba e uma quebra de página. Nesse caso, a gente mantém sim. Vou gerar automaticamente um índice, tá? E vou evitar imprimir widgets vazios para que não se polua. Nesse caso, o sistema não tem widgets vazios, porque as informações estão todas mostradas, mas é uma forma que eu tenho de evitar e deixar o relatório mais clean, vamos dizer assim, né? Essa opção de exibição de dispositivos é uma opção interessante na medida em que eu posso criar um dashboard específico para cada tipo de dispositivo. Nesse caso, a gente vai esse dashboard ele vai atender desktops, né? Agora, eu posso criar, inclusive já foi criado um dashboard específico para ser acessado por mobile, leia-se, tablet ou smartphone. E por que isso? Quando eu crio um dashboard específico para mobile, espera-se que esse dashboard vá caber na tela de um mobile, em vez de você criar ou permitir o acesso em cima de algo que você normalmente vê numa tela regular, e aí fica absolutamente comida, a tela fica totalmente desconfigurada. Aqui não. Aqui eu crio um dashboard específico, a gente vai ver, inclusive, simulando um Galaxy, como que ele se apresenta dentro de um dashboard específico do tipo mobile. Tá? Mas nesse caso, desde o dashboard que a gente está criando, eu vou definir ele para ser acessado por desktop. Já tem uma capa criada, então nesse momento eu não preciso editar uma nova capa, tá? Mas eu posso editar uma cover page, posso editar a forma como é apresentado o índice, então eu vou salvar. Nesse momento, eu estou pronto para gerar o meu report, seja em PDF, seja em Excel. Tá? Nesse caso aqui, eu vou gerar ele em PDF. É relativamente rápido. Lembrando que a geração permite que não só seja gerado de forma pontual, mas seja programado, tá? A geração do reporte. Antes disso, inclusive, vou fazer um pequeno ajuste aqui, trazer o análise de mercado para cá. Tá? Eu vou salvar o relatório, o dashboard, tá? E eu vou agora visualizar ele em formato PDF. A gente vai ver agora que essa aqui é a minha capa, né? Aqui é um índice que foi gerado absolutamente de forma automática. Todo o resto a gente vê que reproduz fielmente aquilo que a gente estava vendo no dashboard. Tá? Então, esse disclosure que a gente vê aqui embaixo, ele é configurado para atender o relatório inteiro, e esse disclosure, por exemplo, aqui de baixo, ele é de respeito àquilo que a gente criou para um widget específico. Tá? Então, a gente vê que ele reproduz fielmente o que eu tenho no dashboard. Com isso, acaba aquele pesadelo de ter que gerenciar relatórios distintos e pior, né? Supondo que eu tenha um acesso web, eu tenho uma configuração ou uma visualização ou uma forma de identificar a mesma informação de maneira absolutamente distinta. Aqui não, aqui a relação é direta, é transparente e é absolutamente fiel. Tá? Bom, então, como eu comentei, eu posso gerar e eu posso programar o reporte, né? Então, ao gerar esse reporte, ele pode ser programado para ser enviado para a caixa de e-mail, ou eu tenho uma segunda opção, que eu vou mostrar agora. Tá? Eu vou criar aqui, adicionar aqui no próprio dashboard, tá? Um repositório. Eu tenho aqui um tipo de widget chamado documento de investidor. Tá? Nesse caso, eu crio, obviamente, previamente, uma estrutura para cada investidor ou para cada grupo de investidor, uma estrutura de pastas, onde o advisor, o wealth manager pode estabelecer, colocar coisas como lâminas de fundo, ou eventualmente algum documento prévio para ser lido pelo investidor, e vice-versa. O investidor também tem a possibilidade, que eu vou mostrar mais adiante, para se comunicar diretamente com o advisor. Inclui, inclusive, essa parte de documentos e também o web chat. Tá?
E, obviamente, o report, quando ele é programado para ser enviado, ele pode ser enviado para o mailbox ou ser enviado aqui para o repositório. Então, tem muito cliente que não quer receber em seu mailbox, poluindo a caixa de correio, toda aquela série de reportes. Então, aqui é uma opção, uma alternativa, de modo a que ele só vá checar o reporte no seu tempo. Então, seja o acesso ao dashboard, seja acesso ao próprio repositório. Então, aqui não só ele vê um relatório recente da sua carteira, da sua performance, dos seus ativos, mas também pode salvar, na medida em que o schedule é feito direcionando aqui para o repositório, toda a série mensal, trimestral de reportes gerados. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um dashboard que seja trimestral, um dashboard que seja mensal, contendo informações de caráter um pouco mais amplo, de caráter um pouco mais granular, e cada um deles ser disparado no seu tempo correto e sendo salvo, por exemplo, aqui numa pasta de trimestral, numa pasta de mensal. É uma possibilidade. Tá? Bom, em termos de configuração, então, de novo, como eu mostrei, a lista é bastante extensa, né? Isso aqui é só um subset das possibilidades de widgets. Então, eu mostrei aqui a configuração, mostrei a geração, e agora eu vou mostrar como que eu faço, quais são opções em termos de settings para o meu report. Tá? Então, a gente vai ver aqui que eu tenho várias configurações que eu posso definir, inclusive o meu próprio texto de disclaimer. Lembrando que não é limitado a isso, quer dizer, no limite eu posso, inclusive, trabalhar em cima de CSS para manter uma identidade absolutamente coesa com a identidade visual da firma. Tá? Bom, vou voltar para lá. Agora, uma opção que eu vou mostrar do dashboard diz respeito à parte mobile. Tá? Então, como eu tinha comentado, ao criar um dashboard, tá, eu posso definir este dashboard para ser acessado por um smartphone ou um tablet. No caso desse dashboard já previamente criado, por exemplo, tá, eu defini ele para ser acessado apenas por dispositivos móveis. O que isso significa? Significa o seguinte: vejam que, sobretudo aqui na parte de posições, comparado àquele meu primeiro dashboard que eu criei, eu tenho muito menos coluna. Claro, de forma que caiba dentro de... não fique completamente comprimido numa tela bem menor, principalmente de um smartphone. Né? E como que isso se apresenta, então? Bom, essa é a forma, dentro, obviamente, de um dispositivo Galaxy, isso vai mudar, mas a tendência é isso caber de forma absolutamente compatível e perfeita, independente do dispositivo, desde que eu crie um dashboard com este intuito. Vejam que, então, eu tenho todo o informacional aqui. Refresh. Então, aqui eu mostro a mesma performance do portfólio. Aqui eu estou mostrando a evolução do patrimônio, então, de patrimônio líquido. E aqui aquelas informações de posição de fundos e de ações. Tá? Bom, agora eu vou dar um refresh final aqui para mostrar para vocês como que se comporta no caso do acesso feito diretamente por um investidor. Isso porque, vejam que tanto aqui no lado esquerdo eu tenho algumas opções, como, por exemplo, para acessar aquelas opções de configuração do report, definir grupos, por exemplo, de acesso e tal, bem como aqui. Então, aqui eu posso criar efetivamente, eu tenho a liberdade, eu como administrador, como tendo acesso direto ao sistema na parte estrutural do dashboard,
eu posso trabalhar com os widgets, eu posso criar novas abas, enfim, eu posso redirecionar, reconfigurar ou até criar do zero um dashboard. Ao passo que um cliente final, um investidor, não deveria ter acesso a isso. Então, eu vou mostrar agora como que isso se comporta, tá? Dado que eu estou acessando como um usuário final ou como um investidor. Então, basicamente, a gente vê que agora não tenho mais acesso lateral, certo? Eu também fico limitado aqui a simplesmente configurar, eu posso configurar sim, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a possibilidade de trabalhar com as minhas configurações do widget, no entanto, elas não são salvas. Então, eu preservo a estrutura, o esqueleto de opções de cada um dos widgets, né? Isso é altamente configurável, então depende da forma ou do quão extenso eu quero dar a liberdade de atuação em cima do dashboard, mas via de regra é assim que vai se comportar. Eu tenho a equipe interna, eu tenho a parte administrativa que vai ter a liberdade para trabalhar na estrutura do dashboard, e eu tenho os usuários finais, os investidores, os clientes que vão simplesmente acessar os dashboards, sejam por desktop, seja por mobile. E vejam que aqui embaixo eu tenho uma janelinha de web chat que serve, obviamente ela só fica disponível para o usuário final, para o cliente, o investidor, para que haja uma interação direta entre o cliente e o advisor e vice-versa. Tá? Bom, gente, eu tentei cobrir aqui os aspectos gerais de criação. Obviamente que no dia a dia essa necessidade de criação ela não existe no momento que os dashboards já estão criados, né? Lembrando também que no setup do dashboard toda a nossa equipe ela participa ativamente da construção, do dimensionamento, de uma eventual replicação, por exemplo, de um Excel que se queira trabalhar em cima da base dele para gerar um widget. Então, coisas do gênero não é algo que a gente deixa necessariamente para os nossos clientes fazerem durante o processo de setup. E mesmo ao longo do tempo, sempre que há necessidade, seja da criação de um dashboard novo para atender um determinado segmento institucional, específico de varejo, alta renda e tal, nós estamos sempre aptos e disponíveis para ajudar na confecção de um novo dashboard, no desenvolvimento de um novo widget. Tá? É isso. Eu vou agora passar a palavra de volta para o Tini. Para mim, o Tini. Raul, muito obrigado aí pela tua excelente explicação e explanação. Eu de casa aqui já preparei algumas perguntinhas aí para a gente seguir, e independente disso a gente já recebeu algumas perguntas também. Eu vou estar encaminhando essas perguntas e vou fazer uma primeira pergunta aqui para o Eduardo. Acho que o Eduardo pode ajudar a gente a responder. Existe algum limite de número de dashboards a serem criados? Putin, não temos nenhum limite, quer dizer, podem ser criados dashboards para grupos diferentes, né? Com widgets diferentes, seja para a equipe de backups, seja para um determinado segmento de investidores, né? Então, e cada um desses dashboards, desses relatórios, podem ser customizados em termos de logo, em termos de cores, de forma independente. Então, é possível segmentar e fornecer uma experiência bastante customizada, mesmo dentro de diferentes grupos de clientes finais. Tá? Legal. Obrigado. Tem uma pergunta da Gera sobre: é possível ver uma carteira consolidada, por exemplo, que tenha valores em reais e em dólar? Uhum. Bom, essa base de demonstração que a gente criou especificamente foi para o mercado brasileiro, tá? Então, eu diria que nessa base a gente não tem como demonstrar nesse momento, mas o módulo de dashboard, ele é parte integrante do nosso PMS que suporta o mercado internacional. Então, há todo o suporte para exibir dados em diferentes moedas, tá? A gente tem clientes operando, por exemplo, na Europa, que é muito comum você ter uma cesta de moedas bastante grande, então você tem contas lá em USD,
contas em euro, contas em GBP, enfim. E o dashboard ele é todo preparado para exibir isso. Por exemplo, nas consultas tabulares, a gente tem colunas que são colunas que mostram, por exemplo, o custo na moeda original ou o custo na moeda convertida. E se a base estiver carregada com as paridades de moeda, a gente consegue fazer, inclusive, dinamicamente, a conversão dos números para a moeda selecionada. Tá? Então, eu acho que quer dizer, é totalmente suportado e a gente vai encaminhar para o cliente um exemplo desse PDF mostrando uma carteira com posições e diferentes moedas. Legal. Tem uma pergunta aqui do Ed. As informações mobile são vistas no navegador do smartphone? Não é um app, correto? É uma pergunta aí. Certo. Exatamente. Nós não precisamos de um app específico, tá? Nós utilizamos o próprio navegador, então a gente partiu daquela premissa, tanto nos computadores, de que não haveria necessidade de instalação de plugins, seja aqueles plugins flashes, né, que antigamente era um problema de compatibilidade, né, para a gente ter que instalar isso no navegador. E nós transportamos isso também para os tempos de acesso ao celular, mobile, tablet, em que a gente não tem que baixar nenhum aplicativo específico da App Store, nem nada do gênero. O que a gente cria aqui em termos de dashboard, de relatório, eles passam a estar disponíveis diretamente na URL acessada pelo browser do celular mobile. Legal, obrigado, Edu. Mais uma pergunta aqui agora da Carol. Todos os widgets existentes já vêm disponíveis para a seleção e montagem dos dashboards, dos relatórios? Sim, nós temos um conjunto já bastante abrangente de widgets. Esses widgets estão sempre... nós estamos sempre acrescentando novos widgets, né, nessa biblioteca que a gente tem. Alguns widgets eles são importados da nossa experiência no mercado internacional e são convertidos aí para os equivalentes no mercado brasileiro. E nós adicionamos novos relatórios, às vezes alguns relatórios que estão especificamente na plataforma do Brasil, do país, né? Então, nós temos bastante facilidade em converter qualquer informação da plataforma para o módulo do dashboard. Então, com isso, a gente consegue criar uma biblioteca bastante extensa. Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Ed também sobre comercialmente como será oferecido o serviço, né? O Britec Dashboard. Essa Edu, pode deixar que eu responda essa questão. O Britec Dashboard ele é um módulo adicional que ele é adquirido, né? Aí a gente avalia o cenário do cliente, avalia a característica, perfil. É mais uma opção que a gente tem dentro do caso de uso de book de relatórios, dentro da opção que a gente já tem dentro do produto hoje do Atlas. A gente tem via, eventualmente, uma customização de um book específico ou através do próprio Atlas Dashboard. Eu peço aí, se você tiver interesse, eu peço que a equipe do CSM e o comercial entre em contato contigo e te explique detalhadamente aí e para os demais interessados sobre como funciona a aquisição dessa solução. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A plataforma consolida fundos, bonds, equities ou outros ativos offshore? Sim, a gente suporta todos esses mercados com ativos offshore e com toda a parte de paridade de moeda, diferentes tipos de ativo, quer dizer, os nossos cadastros e suportes para a parte de asset é bastante extensa, né? Inclusive com futuros, ou user assets, enfim, a plataforma, quer dizer, o dashboard é a ponta do iceberg de um PMS internacional em uso ao redor do mundo da Britec, né? Então, o nosso dia a dia, além do dashboard, é fazer todo o controle
desses mercados em outras praças. Tá? Legal. Tem uma outra pergunta aqui, que quem está passando aqui é a Carol, mas eu já ouvi várias vezes de alguns clientes essa dificuldade, né? É possível configurar o envio dos dashboards automaticamente aos clientes por e-mail, por exemplo? Sim, certamente. A gente pode criar uma tarefa agendada que ocorra, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por dia, para disparar e-mails, né? É bastante sofisticado o nosso mecanismo de disparo, porque nós podemos enviar diretamente os relatórios para os clientes, ou a gente pode salvar uma prévia de todos esses e-mails que vão ser enviados numa caixa de saída para que a própria área de back-office possa fazer a análise para ver se os dados estão corretos ou se o período está correto, né? Então, há essa possibilidade. E a terceira possibilidade é ainda de não necessariamente enviar por e-mail, porque às vezes alguns dos nossos clientes não querem enviar PDFs volumosos para os clientes e querem simplesmente deixar salvos esses relatórios numa pasta da parte de gestão de documentos, no módulo de gestão de documentos do próprio dashboard, né? Então, essa também é uma outra possibilidade. Tá? Legal. Eu tenho alguns clientes que já possuem o seu próprio portal deles, né? Onde tem o cliente entra lá, se loga dentro dessa área. Ele vai ter que fazer um novo login para entrar no Atlas Dashboard ou ele funciona no modelo de single sign-on? Nós temos um suporte vasto na nossa API, tanto para fornecimento de dados, né, para os clientes, quanto para a parte de integração. Então, se nossos clientes tiverem, por exemplo, algum tipo de mecanismo ou uma base já de autenticação que é utilizada na área restrita do site deles, do site institucional, é sempre possível a gente integrar através da API, né? Então, se o cliente tiver um two-step authentication, por exemplo, e quiser manter da forma como está, ele pode entrar já autenticado no sistema através da troca de tokens seguros. Tá? Uhum. Então, outra pergunta aqui. É possível embedar dados de outras fontes diferentes da Britec para usar essa ferramenta, configurando diretamente nela a fonte de dados? Sim, é possível trazer dados externos, seja por consultas de SQL, sejam também elementos que existam em outras páginas, né? Eu acho que, Raul, não sei se daria para a gente mostrar isso, a configuração, por exemplo, de um elemento externo do ticker de estoques, por exemplo. Vamos abrir aqui, vamos adicionar aqui, por exemplo, um elemento de página web, tá? Vou fechar aqui. Ok. Página web. Ok. Então aqui, deixa eu pegar a partir de isso aqui. Ok, vamos colocar aqui uma URL. Ok? E aqui vocês estão vendo que a gente consegue, por exemplo, trazer informação externa, aqui é um exemplo simplesmente de preços de estoque, né? Vindos através de uma outra página web. Essa página poderia ser, por exemplo, uma página na intranet ou na página institucional de vocês, quer dizer, seja uma imagem, seja um gráfico, ou a gente pode também utilizar o próprio componente de acesso ao SQL, né? A criação de consulta aqui, Database Query. Então, se a gente fizer aqui uma consulta, colocando aqui um dado de SQL Query, a gente exibe aqui uma versão tabular daquela consulta aos dados. Tá? E o importante disso é que isso pode ser combinado com quaisquer outros widgets. Né? Então, a gente pode baixar o PDF, e quando a gente baixar com essas consultas tabulares que a gente criou através de uma query, ela passa a fazer parte do relatório, né? Sem necessidade de uma customização específica de um widget
tabular. Ok? Legal. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, eu não sei se o Raul está com a gente aqui agora, se ele caiu. Pode falar. É uma pergunta aqui do Matheus. Posso consolidar diferentes tipos de classe de ativos, tais como liquidez, private equity, agronegócio, fazendas? Sim, na verdade, o nível de segmentação, a filtragem, a forma como se apresenta é justamente parte da beleza do dashboard e da infraestrutura com que ele foi criado. Então, seja o fluxo de caixa, seja a liquidez, seja a apresentação de movimentação das posições, o nível de agrupamento que pode ser feito no nível dos ativos, no nível das classes de ativos, qualquer outro tipo de categorização, como setor indústria e tal, bem como houve também uma pergunta a respeito da consolidação de portfólios, isso é amplamente flexível, tá? Então, internamente, a gente permite que esses níveis que a gente chama de granularidade, eles possam ser conjugados ou eles possam ser abertos conforme a necessidade. Tá? Legal. Bom, pessoal, a gente ainda está recebendo diversas perguntas aqui. Eu vou para a última pergunta que a gente recebeu. E aí, fiquem à vontade aí de encaminhar outras perguntas aqui, aquelas que a gente não conseguiu responder. Eu estou anotando aqui para a gente encaminhar um e-mail para vocês, mas para a gente gerenciar o tempo aí e não estourar a agenda de todos, tá? Mais uma pergunta aqui, eu acho que o Edu pode ajudar. Quando habilitamos a configuração para dispositivos móveis, automaticamente os dashboards criados na visão dashboard vão para lá ou tenho que fazer alguma configuração independente aí para esse dashboard no mobile? No momento de definição, quando nós salvamos o dashboard, nós podemos definir que esse dashboard ele vai estar disponível para desktop, ou para mobile, ou para ambos. Então, se nós colocarmos como ambos, selecionarmos a opção ambos, automaticamente esse dashboard, uma vez que você dê acesso aos clientes finais, quando os clientes finais acessarem via mobile, eles vão conseguir enxergar esse dashboard da mesma forma como a gente criou. A gente dá esse conforto adicional, essa opção adicional de criar dashboards específicos para cada um dos dispositivos, simplesmente por um motivo de layout. Né? Quando você está trabalhando com gráfico, isso não é um problema, mas quando você está trabalhando com tabelas, com informação tabular, às vezes o número de colunas que você quer exibir para uma experiência no desktop não é exatamente a mesma de uma experiência mobile. Né? Então, a gente permite essa independência, se assim o cliente desejar. Legal. Bom, eu queria agradecer novamente aqui a participação do Raul e Eduardo, né, nessa excelente explanação, esclarecimento das dúvidas aqui que surgiram durante o evento e que provavelmente vão chegar depois ainda com algumas outras. Agradecer a participação de todos, né? É muito importante para a Britec que a gente tenha o feedback de vocês sobre o que acharam do evento, alguma sugestão. E eu pedi para vocês usarem aí a câmera do celular de vocês, lerem o QR Code que está aqui no canto e responder uma pesquisa que é muito rápida, não demora um minuto aí, que vai ajudar a gente a melhorar ainda mais aí eventos como esse. Eu pediria também que vocês ficassem ligados nas comunicações que nós estamos fazendo sobre o Britec Talks. A gente já tem uma série programada aí, deve acontecer na última semana de setembro. E um dos temas que a gente está discutindo é falar um pouco mais sobre informes legais ou eventualmente sobre enquadramento. Então, são os temas que devem pintar no próximo Britec Talks. Novamente, agradecer a participação de todos e espero vê-los em breve no próximo Britec Talks. Obrigado a todos, pessoal.